Meus irmãos, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Bem-vindo ao canal Inteligência Bíblica com o pastor Vitor Jenkins. Um assunto que está bombando aí na internet e eu não posso deixar de falar sobre esse assunto. Eu não gosto muito de seguir o impulso da onda, mas eu acho interessante e necessário desconstruir algumas coisas erradas. Exatamente uma interpretação muito errada que está gerando pânico desnecessário em muita gente. Há muita gente preocupada, à toa, e eu estou aqui para isso, para desconstruir falsas teorias e especulações baseadas em teorias da conspiração e interpretações equivocadas das escrituras sagradas. O assunto que mais tem bombado, né? É a respeito do anticristo, o falso profeta, e a respeito se o Papa agora eleito no lugar do Papa Francisco, o Leão XIV, o Robert Prevost, se ele é realmente o último Papa e o anticristo. Eu vou provar para você que não, que esse Papa, nem o Francisco foi, e nem tampouco esse é o anticristo, e talvez nem o que vai suceder ele. Eu acredito que nenhum Papa se enquadra no perfil bíblico do anticristo. Eu vou te provar nas escrituras sagradas, por mais que a gente discorde dos dogmas da Igreja Católica, por mais que existam erros e distorções na teologia católico-romana, ao qual eles fizeram muitos enxertos durante muitos concílios, durante muitos séculos, e colocando tradições, folclores, dogmas errados que contradizem as escrituras, idolatrias, e tenha misturado o cristianismo com o paganismo, fazendo uma mescla, um sincretismo, por mais que nós protestantes, reformados, pentecostais, temos pontos muito fortes de divergência com os católicos, a gente não pode negar que a Igreja Católica, ela não nega a pessoa de Jesus Cristo como sendo Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, não nega a pessoa do Pai, nem tampouco do Espírito Santo. Embora contenha muitos erros, ela não nega a morte vicária de Cristo. As doutrinas essenciais, elementares da teologia bíblica que nós protestantes defendemos, a Igreja Católica também defende, e o corpo clerical católico, bispos, arcebispos, padres, monges e papa, eles defendem esses mesmos pontos de vista, as doutrinas principais elementares da fé cristã. Então vamos lá, eu coloquei alguns pontos aqui e eu quero que você analise comigo dentro das escrituras algumas referências bíblicas. Eu vou citar para você estudar e analisar aí mesmo em casa e abrir sua Bíblia e ler. E alguns eu vou fazer a leitura aqui. O primeiro ponto que eu quero expor é que uma das características do anticristo, segundo a palavra, segundo 1 João, capítulo 2, versículo 22, é que ele é um usurpador de Cristo. Ele vai se declarar a si mesmo como um Messias, como Cristo. O Papa não tem sentido ele fazer esse tipo de declaração que ele é o Messias, visto que ele diz que ele representa Cristo, o Espírito Santo, Deus, e, portanto, ele se diz sucessor de Pedro. É isso que eles declaram nos seus dogmas, e não um sucessor de Cristo. É mais fácil você ver numa seita, sinceramente, até mesmo algum tipo de seita, isso aí, mas não na Igreja Católica. Então, em 1 João, capítulo 2, versículo 22, diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então ele é alguém, tá, que nega Jesus e nega Deus. E um Papa não nega declaradamente. Aí você diz, não, mas nega com as suas obras. Tá, tudo bem, nega com as suas obras, mas muitos pastores não fazem isso também. E olha que eu sou pastor.
Muitos pastores não praticam pecado, não tem falsos pastores aí, pastores que dão escândalo e não negam com seus escândalos, seus pecados, suas barbaridades a Cristo também. Não é só os católicos. Então, a gente já começa a analisar o ponto a partir daí. É alguém que nega veementemente e vive para negar Jesus. É uma das características do anticristo. A segunda que eu coloquei aqui, ele vai ser um líder de poder mundial e global. Queridos, a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, ela só tem influência nas nações que tem como religião oficial o catolicismo romano. Um Papa não tem influência nos Estados Unidos. Por mais que tenham colocado um americano lá, mas ele não tem influência nos Estados Unidos. Só 20% da população americana é católica. Isso é o quê? Os mexicanos, os brasileiros, os povos latinos que foram emigrar para lá. Mas o americano, o anglo-americano branco, eles são de origem protestante, batista ou presbiteriana e várias denominações. O norte da Europa é totalmente protestante, o Papa não tem influência nenhuma lá na Igreja Católica. A China, que é comunista, a Coreia do Norte, os países muçulmanos do Oriente Médio, do norte da África, em parte da Ásia também, não tem Papa como líder, e nem terá, e nem segue o Papa. A Igreja Católica Ortodoxa grega, russa, armênia, síria, copta do Egito, a Igreja Etíope, são igrejas católicas cujo o líder é o patriarca local da igreja. Eles não seguem o Papa. Então o Papa ele não é um líder com poder global. E se você ler Apocalipse capítulo 13, eu faço esse desafio, leia todo capítulo 13 de Apocalipse, você vai ver que o anticristo ele tem poder sobre todas as nações da terra, todas, raças, tribos, línguas e nações. Ele obrigará a adorarem a ele e a sua imagem. E todas as nações seguirão a ele. Então, ele não pode ser um papa. Um papa não tem esse poder e nunca terá. Na Idade Média teve um certo poder na Europa, mas não tem mais essa influência toda como tinha na Idade Média. Acabou. Então, vamos lá. Já está desconstruído a partir desse segundo ponto. O terceiro ponto é que ele vai ser um blasfemador de Deus. Daniel capítulo 7, versículo 25, Apocalipse 13, versículo 6. Ele vai proferir, ele é um dos chifres pequenos que crescem na cabeça, né, da grande fera, e ele vai proferir blasfêmias terríveis contra o Altíssimo. Então ele vai vociferar palavras blasfêmicas de insultos contra Deus. Então vai ser alguém que vai viver para insultar a Deus de forma arrogante com palavras. Não é insultar a Deus com obras e com atitudes, ou com falsas doutrinas, não. É insultar verbalmente, verbalizar com palavras blasfêmias, insultos a Deus, de forma clara, concisa e explícita. Os papas estão totalmente fora desse padrão, por mais que não concordemos com eles. Vamos lá. O quarto ponto, ele vai exaltar a si mesmo, nenhum papa fica pedindo adoração, ele vai pedir adoração, ele vai se assentar no templo reconstruído de Jerusalém, vai colocar um trono lá e vai querer ser adorado como se fosse o Messias, como se fosse o Cristo. Ele vai evocar a adoração e reconhecimento que ele é Deus. Ele vai negar ao Deus de Israel e vai dizer que ele que é o Deus no lugar do Deus de Israel e que ele é o Cristo no lugar de Jesus Cristo. Essa vai ser a característica dele. Então, com certeza, alguém que vai construir o terceiro templo, o novo templo. E um papa não vai construir templo, nem se assentar ou entrar dentro de um templo judaico. Sabe por quê? Porque é gentil. Só judeus é que podem entrar ali dentro. Então, provavelmente o anticristo é provável que ele seja um judeu. E como judeu, ele vai se dizer ser o Messias e vai querer ser adorado como o próprio Deus e o próprio Filho de Deus. Então está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora.
de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Só olha lá, tá? 2 Tessalonicenses 2:4. Quinto ponto, ele vai ser um perseguidor da igreja, ele vai perseguir os judeus, vai perseguir a igreja, ele vai matar os cristãos, ele vai matar os judeus, ele vai ser alguém que vai usar de violência e de atrocidades contra o povo de Deus. Isso não é o perfil da Igreja Católica Romana. Ah, teve a Inquisição na Idade Média. Idade Média, meu querido, passou. Já não existe mais. Então, nos tempos de hoje, não tem cabimento. Jamais vão trazer de volta a Inquisição. Então, vamos lá. Daniel capítulo 7, versículo 21. Apocalipse 13, versículo 7. Confira aí na sua Bíblia. Realizador de sinais e milagres é enganoso. Gente, esse é o ponto principal para desqualificar um Papa, desqualificar Macron, desqualificar Obama, Trump, Erdogan, seja qual for o líder, seja qual for o presidente, o ditador, seja qual for o religioso, seja qual for a pessoa dos tempos de hoje, que esteja na mídia, nenhum deles se enquadra no que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Entendeu? Ou seja, o anticristo ele vai ter poderes sobrenaturais. Ele vai fazer descer até fogo do céu. Ele vai operar sinais de prodígios e maravilhas para enganar o povo. Muitas pessoas vão ficar iludidas porque vai ver ele causar o extraordinário diante das pessoas. Milagres, sinais de prodígios, fogo descendo do céu. Papa não faz isso, são homens normais. Esses líderes mundiais aí que você conhece aí de grande influência não fazem isso. Então, se não opera milagres, sinais de prodígio, se não faz descer fogo do céu, não é o anticristo. Bota isso na sua cabeça. Sexto ponto, né? Eu falei, aliás, sexto ponto, realizar milagres, 2 Tessalonicenses 2:9, está escrito assim: é dito que a vinda do iníquo anticristo será com a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano e injustiça aos que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. A imposição da marca também é uma das características. Alguém que vai impor uma marca na mão e na testa, o 666, Apocalipse 13, 16 a 7. Ele vai promover a apostasia. Não vai ser alguém que é representante de uma religião cristã e nem judaica. Ele vai ser alguém, pelo contrário, ele vai promover a descrença em Deus. Ele vai vir num tempo de muita apostasia. Ainda existe muita fé, muita credulidade. A igreja ainda está muito forte, entendeu? Ainda há muita fé na terra. A igreja ainda está trabalhando muito, a obra missionária ainda está a todo vapor. Ainda não estamos no tempo da grande apostasia. Então, lá em 2 Tessalonicenses 2:3 fala que vai ser um tempo em que vai prosperar a apostasia, vai ser forte demais a descrença em Deus, em Cristo e na fé cristã. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Com respeito à questão dos 8 reis, do qual diz que o oitavo seria, de todos os reis seriam papas, e o oitavo seria esse, o último, né, se referindo até uma profecia de São Malaquias, se referindo a Apocalipse capítulo 17, que fala dos 8 reis. Deixa eu explicar uma coisa para você em Apocalipse 17. Ali não está falando de papas e nem de líder religioso. Já mostrei para você aqui, com muita base bíblica, que o Papa está totalmente fora do padrão do anticristo, segundo a palavra. Esses 8 reis, que ele fala, 5 já foram, ou seja, Egito, Império Assírio, Império Medo-Persa, o Império grego, ou seja, vou repetir, Império Egípcio, Império Assírio, Império Babilônico, Medo-Persa, grego
Império Romano, que ele fala que 5 já foram, um já é, na época de João era o Império Romano, que estava vigorando, o sexto império, e virá um sétimo, esse sétimo também será o oitavo. O sétimo, com certeza, era o Império de Carlos Magno, o Sacro Império Romano Germânico, que perdurou na Idade Média, que é um legado do Império Romano. E esse oitavo a gente não sabe, ainda vai se manifestar no tempo realmente que o anticristo se manifestar. Então, sabe se é os Estados Unidos, se é a China, se é a Rússia, qual será esse império, mas ele ainda vai surgir. Em relação à profecia de São Malaquias, que foi um bispo que viveu no século XII, que disse que o último papa seria Petrus Romano. Ele disse que esse papa seria de origem italiana e receberia o nome de Petrus Romano. Cai por terra com esse novo papa de agora, porque ele nem é Petrus Romano, o nome dele é Robert Prevost, ele é norte-americano, naturalizado peruano, e, portanto, não se enquadra neste caráter profético aí. Então, cai tudo isso por terra. Tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, esclarecido tudo. Se você quer comentar algo, comente, fale aí no meu vídeo, dê um like se você gostou, se esclareceu mesmo, e compartilhe se você não é inscrito, faça a sua inscrição. Deus te abençoe em nome de Jesus.